Central 3. O texto que você ouve agora é um dos mais famosos de toda a história da internet nacional. Você provavelmente vai reconhecer logo de cara, mas talvez não se lembre dele todo. Talvez isso explique a razão do jogador Leonardo ter declarado a seguinte frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Todos os brasileiros ficaram chocados e tristes por terem perdido a Copa do Mundo de futebol na França. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mais especificamente o Wall Street Journal of Americas e o Gazeta dello Sport, e deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Fato comprovado, o Brasil vendeu a Copa do Mundo para a FIFA. Os jogadores titulares brasileiros foram avisados em uma reunião envolvendo o senhor Ricardo Teixeira, o técnico Mário Zagallo, o senhor Américo Faria, supervisor da seleção, e o senhor Ronald Hovald, da patrocinadora Nike. A aceitação veio através do pagamento total dos prêmios, $70 mil para cada jogador, mais um bônus de $400 mil para todos os jogadores e integrantes da comissão, num total de $23 milhões por meio da empresa Nike. Mesmo assim, Ronaldo se recusou a jogar, o que obrigou o técnico Zagallo a escalar o jogador Edmundo, dizendo que Ronaldo estava com problemas no joelho esquerdo e logo depois alternando o prognóstico para problemas estomacais. A sua situação só foi resolvida após o representante da Nike ameaçar retirar seu patrocínio vitalício ao jogador, avaliado em mais de $90 milhões ao longo de sua carreira. Por gentileza, passem esta mensagem para o maior número possível de pessoas, para que todas possam conhecer a sujeira que ronda o futebol. Assinado Gunter Schweitzer. Sim, é o pai das fake news e boatos de internet que chegou em todos os e-mails brasileiros depois da Copa do Mundo de 98. Mas hoje eu confesso que acabei de receber um papel aqui, que o frio na barriga aumentou, a tremedeira nas pernas muito mais, e que o coração então passou a bater muito mais forte, meio que descompassado. Ronaldinho está fora da decisão de Brasil e França. Hoje, 12 de julho, é a decisão. Brasil perto do pentacampeonato. O destaque da seleção brasileira com você, Ricardo Capriotti. Ronaldinho está fora da relação oficial passada pela FIFA do time que vai começar jogando no Brasil. A seleção poderá ficar sem Ronaldinho e ter Edmundo no ataque. O Edmundo talvez fosse o jogador mais deslocado dessa seleção. E entrar numa final dessa é uma coisa brava, hein? É porque ele não trouxe um centroavante, como o Ronaldinho. A essa altura, você já tá careca de saber que a relação dos titulares foi corrigida e Ronaldinho começou a final da Copa como titular, mesmo depois de ter uma convulsão horas antes. Edmundo foi entrar só aos 30 do segundo tempo, no lugar do César Sampaio. França 3, Brasil 0, final de jogo, e a França faturava seu primeiro título mundial, em casa. O Brasil ficava com o vice e adiava o penta. E dentre as muitas imagens que contam a história daquele fatídico dia, uma, no pós-jogo, ganhou uma dimensão especial. Depois de pegar sua medalha de prata, a maior estrela do futebol do planeta naquele tempo até tentava disfarçar, mas estava visivelmente abatida. Ronaldinho, o fenômeno, 2 vezes melhor jogador do mundo àquela altura, não deixou de chamar a atenção naquela que foi sua maior derrota. Ostentava no pescoço 2 chuteiras penduradas, amarradas uma na outra pelo cadarço. E dezenas, talvez centenas de fotojornalistas do mundo inteiro fizeram centenas, talvez milhares de fotos daquele momento. Mas não era uma chuteira qualquer. Lançada meses antes da Copa exclusivamente para o Ronaldinho, o modelo prateado com detalhes em azul combinava com o cordão da medalha tricolor nas cores da França e se destacava por cima da camisa amarela mais famosa do mundo. Também na cor amarela, a logo que se mistura a vida e a obra do agora Ronaldo, a logo da Nike. Amarela Ouro é uma série de histórias da seleção brasileira de futebol em Copas do Mundo,
semanalmente no seu tocador até o Mundial de 2026. Eu sou Paulo Júnior, o podcast é uma produção da Central 3 e esse é o 6º episódio, A Chuteira de Ronaldo. A Nike é uma empresa fundada em 1964 no estado americano do Oregon. Começou primeiro como Blue Ribbon Sports, importando do Japão modelos de tênis de corridas. Mudou de nome em 71, quando criou uma marca própria, batizada em homenagem à deusa grega da vitória, e aí viveu uma grande virada em 1984. Com a publicidade ganhando mais e mais terreno nos esportes, a Nike resolve apostar num novato da NBA, considerado o próximo talento do basquete. Seu nome? Michael Jordan. E bem, o resto é história. Jordan e Nike tornam-se um só, e a lenda do Chicago Bulls é o atleta mais rico da história até hoje. Já nos anos 90, a palavra da moda era globalização. A estratégia da companhia para a expansão era explícita: contemplar agora o esporte mais popular do mundo. A Nike já até existia no futebol, mas tinha ali em 94 só 2% do mercado, liderado pela Adidas. Aproveitando então a Copa do Mundo em casa, resolveu apostar no ano anterior num jogador também novato, como fizera com Jordan 9 anos antes. Um brasileiro chamado Ronaldinho. Daí a marca da vírgula, ou melhor, swoosh, começou sua arrancada driblando adversários ao melhor estilo do garoto de ouro. Depois da Copa, essa expansão atingiu seu ápice. A Nike chegaria na seleção tetracampeã no final de 96, para começar a vestir o Brasil em 97. Entre selecionados nacionais, clubes internacionais e astros de diversos esportes, a empresa se destacava também na amarelinha. Já calçava os pés do maior jogador do Brasil naquele momento, Romário, e estava ao lado agora do futuro maior, o Ronaldinho. É nesse contexto que a relação Brasil-Ronaldo-Nike chega então para a Copa da França. Pareciam mesmo uma coisa só. O ato de pendurar uma chuteira amarrada no pescoço depois do final de uma Copa do Mundo não tinha como não chamar a atenção. Mas às vezes a dimensão da história acontecendo não é notada na hora. Não percebi muito essa questão da marca na chuteira, né? Esse é Fábio M. Salles, fotojornalista que cobriu a Copa de 98 pela Agência Estado. Eu fui ver no outro dia e aí vi que a relação dinheiro, jogador, enfim, imagem publicitária. E, no fim, a foto virou uma publicidade, né? A Nike deve ter ficado contente, sei lá. Certamente a Nike ficou contente, Fábio, porque nada naquela foto estava ali por acaso. Como a gente já tratou aqui, a simbiose era tamanha que Nike, Ronaldinho e seleção pareciam de fato uma coisa só, pelo menos em termos, claro, de imagem. Era um tempo em que as empresas buscavam de tudo para levar seus nomes, símbolos, marcas aos olhos de uma audiência global que estava ali capturada pelas telas da televisão e ainda em menor escala, de computadores. O que nós vamos fazer agora para aparecer mais? Quem vai aparecer mais? A Nike, a Gillette, a não sei quem, a Coca-Cola, enfim. Todas essas empresas partiram para o absurdo de procurar meios de divulgação da marca. Aí que entra essa coisa que ficou até meio ridícula, quer dizer, ridícula e frontal, né? Hoje eu penso, no dia eu não percebi que aquilo era uma publicidade, quer dizer, uma correria tão grande, você fixando nos jogadores, no que está acontecendo e tal. E no corre-corre do trabalho de uma Copa do Mundo, é natural que o Fábio e vários outros fotógrafos tivessem focados ali apenas no registro do fato. Mas a foto que rodou o mundo nos dias posteriores teve sim um grande impacto. Para entender por quê, é preciso entender o que era aquela chuteira e como o item que talvez seja, ao mesmo tempo, o mais básico e o mais importante para um jogador de futebol,
contribuiu para acalorar o debate público e transformar também essa relação. A Nike Mercurial é até hoje considerada uma revolucionária do setor. Especialistas, influenciadores, entusiastas, boleiros de ocasião, peladeiros, todo mundo vai afirmar que o modelo mudou o mercado. É possível, porque até então normalmente pretas, pesadas, focadas na durabilidade, as chuteiras não eram exatamente vistas como um produto com grande possibilidade de publicidade, capaz de impulsionar vendas, de se tornarem itens cobiçados, como eram ali os tênis do basquete norte-americano, por exemplo. E ao listar as cenas da Copa da França, para se ter uma ideia, a edição da Placar de julho de 98 destacou exatamente as chuteiras coloridas. A vermelha no pé e a amarela na outra do Song de Camarões, as também um pé de cada cor do irreverente Blanco do México, a laranja do holandês Seedorf e, claro, a chuteira prateada do Ronaldinho. E além da escolha estratégica da cor, a marca também pensava no modelo do calçado. A ideia era deixar tudo com a cara e o jeito de jogar do Ronaldo. Então, pensou em elaborar um material para tornar a chuteira mais leve, combinar com esse estilo de jogo veloz do atacante. Quem nos dá mais detalhes é o Cláudio Campos, gerente de pesquisa e desenvolvimento de produto para futebol da Nike. Ele está há 16 anos na empresa, não participou então lá atrás da criação da Mercurial, mas concorda que a chuteira foi um marco dentro e fora da companhia. Então ela tem um jogador que para sua época ele parecia ser um jogador do futuro, né? Eu gosto sempre de lembrar da famosa capa de revista da Placar, né? Que tem o Ronaldo com a nota de dólar refletindo nele, assim, uma coisa como se ele fosse o homem de $1 bilhão, né? O homem biônico, uma coisa assim, porque ele era algo muito diferente. Pela força física que ele adquiriu, pela velocidade, pela habilidade, ele combinava qualidades que pro futebol daquela época era muito acima. E ele foi o muso dessa chuteira. E aí tem que dar todos os méritos para um cara que, no fim dos anos 80, quando foi anunciado que os Estados Unidos seria a sede da Copa, foi o cara que falou que a Nike tinha que acordar pro futebol se ela quisesse virar uma marca global. O nome dele é Sandy Bodecker, que é o mesmo cara que, décadas depois, sugere que a Nike entre no skate. Então o cara é uma das lendas dentro da Nike. Ele sugere uma chuteira específica pro Ronaldo pra Copa. A ideia vem dele. Porque a gente fala da chuteira do Ronaldo, mas você pega a seleção holandesa, se olhar com carinho, tem um monte de gente jogando de Mercurial. Na própria seleção brasileira tem. Na França já tem alguns. Mas com a R9, que a gente nunca chamou de Mercurial, e se chamou de Mercurial, nunca chamou de Mercurial, a R9 era só o Ronaldo, então virou a chuteira do Ronaldo. E não era só o calçado que marcou a estrondosa ascensão da Nike no mundo do futebol. Uma especial atenção ao Brasil. Se você, ouvinte, tinha idade para ver televisão em 98, certamente vai se lembrar dessa cena. Os jogadores da seleção na Copa, como Denilson, Zé Roberto, Roberto Carlos, além de caras que seriam cortados, como Romário e Juninho Paulista, estão lá aparecendo, batendo uma bola entre seguranças, funcionários, passageiros do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Eles passam pelos corredores, passam pela pista, até pelo avião, e a bola sobra para o Ronaldinho, que chuta para marcar um gol, mas explode na trave improvisada ali na área de embarque. Algo premonitório. A propaganda é um outro grande ícone do que foi a Nike naquele tempo de crescente investimento em publicidade no futebol. Na direção, o cineasta chinês John Woo. Na trilha sonora, Mais Que Nada, de Sérgio Mendes. Dá um pouco do tom da dimensão da empresa em matéria de comunicação. As peças publicitárias começavam a ficar cada vez mais caprichadas, milionárias. Essas propagandas da marca estavam entre as mais esperadas e marcantes naquela virada do século. A companhia tentava, então, evocar valores simbólicos através desses seus garotos propagandas. É o que considera a dissertação de mestrado Os Discursos da Nike na Construção de Valores Sócio-Históricos, apresentada por Steve Everton Zankin,
lá no programa de pós da comunicação da Unesp, em São Paulo. Zanquim analisou as manifestações discursivas da marca associadas à Seleção Brasileira de Futebol nas Copas de 98 até 2018. De acordo com o trabalho, a comunicação da Nike estava, entre aspas, intimamente ligada aos anseios e desejos das pessoas, da sociedade e da cultura. O próprio Steve Zanquim complementa. O Brasil aí se tornou uma grande vitrine estética e também um laboratório de branding de marca. As características do brasileiro, como a nossa alegria, a imaginação, espontaneidade e também aquele jogo de cintura, era exatamente o que a narrativa emocional que a Nike queria vender e os valores que a marca queria associar ao seu posicionamento. Então, no centro dessa narrativa estava o Ronaldo Nazário, jovem, rápido e carismático. Ele se torna então o rosto de uma nova era do futebol, não apenas como um jogador, mas como um ícone global construído também pela publicidade. Então a marca criou uma fórmula perfeita do marketing esportivo contemporâneo. Estava claro, tamanha simbiose era porque a Nike não queria ser só a patrocinadora da seleção ou apenas a marca da chuteira do Ronaldinho. A Nike queria ser, de fato, uma marca que significasse o próprio futebol brasileiro. Rápida parada e a gente volta já, não saia daí. Oi, eu sou a Flora Thomson DeVoe da Rádio Novelo. Você sabia que dá para ouvir todos os nossos podcasts, o Praia dos Ossos, Rádio Novelo Apresenta, Avestruz Master, Projeto Quirino, pelo YouTube? No canal da Rádio Novelo no YouTube, você também tem acesso a conteúdos exclusivos, que a gente só publica por lá. Tem live com a nossa equipe, e agora a gente fez playlists com histórias do podcast Rádio Novelo Apresenta com duração de até 30 minutos. É só procurar por Rádio Novelo no YouTube e se inscrever para não perder nenhum conteúdo. A gente te espera lá. Só uma teoria da conspiração que eu acredito, que em 1998 o Brasil entregou a Copa do Mundo para a França. Esse é o Sérgio Sacani, famoso geofísico e youtuber. Por quê? Você pergunta para todos os jogadores e todos eles contam exatamente a mesma história em todos os detalhes. É mesmo? Então dá a impressão que aquela história foi uma história escrita e decorada por todos eles. E eu acho que eles ainda vão falar no leito de morte deles, hein? Não que a gente aqui escreva o que o Sacani diz, mas essa fala, décadas depois do texto do tal Gunther Schweitzer, simboliza o que a derrota para a França causou. A desconfiança que o Brasil perdeu de propósito para o time da casa é muito difundida. Os motivos são os mais diversos, mas quase todos vão citar a influência da Nike na seleção. E uma chuteira amarrada no pescoço do maior jogador do time na derrota, e também um instante de grande audiência global, certamente vão colaborar com isso. Tanto investimento em propaganda e publicidade para se misturar a um astro do futebol e se tornar cara de uma equipe como a seleção brasileira cobra um preço alto na credibilidade. A Placar também abordou o assunto meses depois, em setembro de 98. É mentira dizer que ficávamos 24 horas por dia com a seleção brasileira, ataca o holandês Cis van Nieuwenhuizen, diretor internacional de marketing esportivo da Nike e responsável pelo contrato da empresa com a CBF. O executivo conta que, por falta de lugar em Marsella, na semifinal Brasil e Holanda, iria dormir em um barco. Ao saber disso, foi convidado para se hospedar no mesmo hotel da seleção holandesa. E olha que o contrato da Nike com eles é bem menor do que o da CBF. O Brasil se vender para perder a Copa parecia, como parece até hoje, só uma teoria da conspiração. Mas o pano de fundo por trás desse devaneio até que era bem palpável. Afinal, até onde ia a influência da Nike na seleção brasileira? Essa desconfiança foi ganhando tração, saiu dessa fake news do e-mail, ganhou o noticiário tradicional. E jornalistas mais críticos queriam saber os valores, os detalhes, as cláusulas do contrato entre a CBF e a empresa. Aquela derrota, com todos aqueles elementos, estava difícil de engolir. E ganharia contornos políticos até então inimagináveis. Em março de 99, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, entrou com um pedido de CPI destinada a, abre aspas,
apurar a regularidade do contrato celebrado entre CBF e Nike. Um ano e meio depois, em outubro de 2000, uma comissão que também contava com o deputado Eurico Miranda, do PP do Rio de Janeiro, entre outros, estava aberta. Era a CPI CBF Nike. Quero dar conhecimento aos senhores que recebi uma carta do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo dizendo que durante a atividade dele como técnico à frente da seleção brasileira, a Nike nunca exerceu qualquer tipo de influência ou de pressão na convocação e na escalação dos jogadores da seleção brasileira. A única função dessa carta era tentar impedir a criação da comissão parlamentar de inquérito. Eu continuo negando, não escrevi carta nenhuma. Eu quero ver aqui. Quero ver aqui quem é que tem moral aqui dentro. Vai vê-la, daqui a pouco o senhor Eu quero ver quem vai ter moral aqui dentro. Querem que eu fique escalado diante do que está sendo dito? Eu solicito a Vossa Senhoria que mantenha silêncio, porque a presidência não concedeu a palavra a Vossa Senhoria. Pela ordem, senhor presidente. Além de Zagallo, que ouvimos aí batendo boca com o Rebelo, passaram pela Câmara nomes como o ex-presidente da FIFA, João Avelange, os médicos da seleção, Joaquim da Mata e Lídio Toledo, e uma penca de dirigentes de clubes e federações, árbitros, empresários, jornalistas, ex-jogadores e, claro, jogadores como o próprio Ronaldo, que deu seu depoimento defendendo a empresa e o seu contrato de $160 milhões por 10 anos. Como diz a matéria da Folha de São Paulo em 2001, assinada por João Carlos Assunção e Solano Nascimento. Eu, se fosse a Nike, não teria dúvidas em reincidir este contrato e sair do futebol brasileiro. É uma empresa séria e honesta, que investe no Brasil mais por interesse em ajudar o esporte brasileiro que para ter lucro. E claro, ele negou qualquer interferência da empresa na sua escalação na França. Quem também estava entre os depoentes da CPI era o Edmundo. O animal era, para variar, uma lenha preferida naquela fogueira das suspeitas, né? Ele tinha sido anunciado como possível substituto de Ronaldinho na famosa escalação pré-final, e ele, sempre com a língua solta, era tipo um representante dessa nova paixão nacional, a teoria da conspiração de que a Nike interferiu sim na escalação do time titular do Brasil na Copa. Oficialmente sendo gravado sem saber, Edmundo conversava com jornalistas da rádio Jovem Pan em agosto de 98 e o papo vazou. A Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ah, tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Naquele mesmo tempo, em paralelo à comissão que investigava a relação da seleção com sua patrocinadora na Câmara, o Senado também abriu a sua CPI, uma CPI do futebol, que expandia a busca para apurar denúncias de sonegação de contribuições e impostos envolvendo clubes e jogadores, irregularidades em vendas de atletas saindo do Brasil para o exterior, além de ter ali no bolo o próprio contrato da CBF com a Nike. E o desgaste foi ainda maior. Dessa vez, não só imagem ou credibilidade da confederação foram atingidas, porque a crise chegou no campo, ou melhor, no banco de reservas, quando o treinador Vanderlei Luxemburgo sofria denúncias de sonegação fiscal, de adulteração de documentos e de participação financeira na venda de jogadores. Ele já estava cambaleante em campo, né? O 4º lugar nas eliminatórias, a eliminação para Camarões nas Olimpíadas, o apoio popular diminuindo e acabou demitido. Isso é 1º de outubro de 2000. Lucha ainda voltaria a ser notícia no ano seguinte, quando foi dar o seu depoimento na Câmara, afirmando que quando era treinador da seleção, a Nike havia interferido na escalação de Ronaldo em 2 jogos amistosos. É verdade que a CPI no Brasil é uma ferramenta política esvaziada, né? Muitas vezes
acaba focada na performance dos parlamentares, muito mais isso do que qualquer outra coisa. Mas também é verdade que o futebol é considerado um assunto de interesse público, dado seu caráter popular, seu papel de símbolo da sociedade brasileira, então até fazia certo sentido que os políticos tivessem a missão de fiscalizar, de observar de perto o que acontecia na CBF. A CPI da CBF Nike acabou, como se diz, em pizza. Em junho de 2001, a Câmara dos Deputados terminou com a comissão que sequer apresentou um relatório final. Já a CPI do futebol, no Senado, contribuiu para alguns desdobramentos que fazem daquele contexto histórico um certo corte de eras do futebol brasileiro. O relatório final, divulgado em dezembro de 2001, pediu o indiciamento de 17 pessoas, contando empresários, Vanderlei Luxemburgo, dirigentes como Ricardo Teixeira, então na CBF, Eduardo José Fará, na Federação Paulista, Eduardo Viana, o Caixa d'Água, na Federação do Rio, entre outros. Também foram indiciados o então deputado federal e presidente do Vasco, Eurico Miranda, além de Edmundo Santos Silva, presidente do Flamengo, que sofreria mais tarde um impeachment e seria preso por outras investigações. O tempo passou, o futebol brasileiro mudou alguns paradigmas, mas a desconfiança sobre o que aconteceu na última final de Copa do século passado segue em muitos brasileiros e brasileiras. E para alimentar ainda mais as suspeitas, em 2018, o ídolo francês Michel Platini, presidente daquele comitê organizador da Copa em 98, ainda revelou numa entrevista uma manipulação no chaveamento do Mundial para que a final pudesse ser França e Brasil. Quase 20 anos depois da França conquistar a Copa do Mundo em casa, Platini deu a declaração em entrevista a uma rádio francesa. Quando organizamos o calendário, fizemos uma pequena trapaça. Se terminássemos em primeiro do grupo e o Brasil também ficasse em primeiro no grupo dele, não nos encontraríamos antes da final, disse o ex-dirigente. Os dois países foram os únicos que garantiram uma vaga na Copa do Mundo sem ter que passar pelas eliminatórias. A França por ser o país anfitrião, o Brasil por ser o último campeão em 94. Meses depois, o Platini, que também foi presidente da UEFA, era cotado inclusive para ser o principal nome da FIFA, seria preso por suspeitas de corrupção. No fim, sua contribuição para a teoria da conspiração preferida do futebol não foi tão sentida assim. Mas a lenda urbana da tramóia em Saint-Denis continua por aí, povoando o imaginário do torcedor brasileiro. Por exemplo, o Brasil de fato conquistou o Penta em 2002, como Gunther Schweitzer cravou no seu texto, mas só foi sede da Copa anos depois, em 2014, e aliás, o 7-1 também tem suas teorias conspiratórias, vai. E a propósito, o tal do Gunther até existe, mas garante que jamais escreveu essa investigação secreta que deixaria as pessoas enjoadas a cada Copa. Ele apenas recebeu, repassou e sua assinatura ficou ali no e-mail. Chegou até a virar diretor da Globo em algumas das versões da fake news, mas ele é mesmo um professor de educação física. Fato é que nas últimas 3 décadas, propaganda e futebol se tornaram indissociáveis. Outras marcas de segmentos diversos foram ganhando espaço, novos formatos e tecnologias surgiram, e o valor em torno de uma Copa do Mundo explodiu, né? Só a FIFA faturou 40 bilhões de reais no ciclo entre a Rússia e o Catar. Também o jornalismo e a publicidade se aproximaram a tal ponto que hoje parecem um só. Se antes era um tabu, os jornalistas passaram a fazer também propaganda. Ver um jogo de futebol na TV, no celular ou no estádio é agora lidar com dezenas e dezenas de marcas querendo capturar sua atenção e nem precisam tirar seus olhos do gramado, da bola, dos pés dos jogadores. A Nike completa no final de 2026 30 anos de contrato com a CBF. Ano que vem serão 3 décadas da vírgula estampada na amarelinha. O Brasil vai para o seu 8º Mundial com a empresa e na Copa que está chegando a companhia veste 12 seleções, 3 a menos que a líder e concorrente Adidas. A linha Mercurial segue sendo um chamariz da marca, mas nenhuma delas revolucionou o mercado e foi tão importante para uma geração como a R9.
A empresa, aliás, segue patrocinando a grande esperança do Brasil para o torneio, agora Vinícius Júnior. Não se sabe se o atacante do Real Madrid vai colocar a chuteira no pescoço. Se assim o fizer, que ao menos seja com a medalha de ouro. Esse episódio entrevistou o jornalista Fábio M. Salles, o professor Steve Zanquin e o Cláudio Campos, gerente de pesquisa e teste de produtos da Nike. Também foram usados áudios da TV Globo, Globo News, Band, Rádio Bandeirantes e SBT, além do canal de YouTube Sofá do Felca. Caio Belandi cuidou da pesquisa e do roteiro e fez a locução de alguns trechos. Amarela Ouro, histórias da seleção em Copas do Mundo, ainda conta com Luan Alencar na edição, Mari Vantini e Thiago Rabelo na produção de entrevistas, Lyndon Johnson na direção de arte e Cirilo Dias nas redes sociais. Eu, Paulo Júnior, faço a locução e a direção geral, Domênica Mendes é a gerente de operações e a produção executiva é de Rodrigo Borges. A Central 3 é uma empresa da F451 Mídia que você segue em @Central3, tudo junto, por extenso. Indique os episódios para quem gosta de podcast, de histórias, de futebol e deixe sua avaliação positiva no seu tocador. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!